O governo anunciou que vai injetar dinheiro na economia para ajudar as empresas. É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilha esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar essa informação. Não esqueça também de dar um gostei nesse conteúdo e acionar o sininho, pois toda vez que nós criarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. O governo prometeu aqui injetar 59 bilhões, quase 60 bilhões na economia para ajudar as empresas. E como ele pretende fazer isso? Foi anunciado pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, que é chamado também do Ipiranga. Ele falou o seguinte, aqui na apresentação dele, essa medida para ajudar a empresa, na verdade, trata-se da manutenção do emprego, pois entende ele que ao manter os empregos, assim o dinheiro pode circular na economia, e circulando dinheiro na economia é um ponto favorável para enfrentar essa crise do coronavírus, os efeitos que o coronavírus vai trazer para a crise econômica. Bom, o primeiro dele é o diferimento do prazo de pagamento do FGTS por 3 meses. Ele estima em 30 bilhões. O que é diferimento? Na verdade, não é que você vai deixar de pagar, você pagará depois. Você ficará 3 meses sem pagar o FGTS sobre a folha de pagamento. Isso consiste em dizer o seguinte, que o equivalente a 8% sobre a folha de pagamento da sua empresa não será pago nos próximos 3 meses, assim que for publicado a norma, mas você terá que pagar, e esta forma será definida quando sair a norma. A outra medida é o seguinte, de diferimento da parte da União, dos tributos da União relacionados ao Simples Nacional. São aqueles tributos federais, então o ICMS e o ISS, ele não está incluso nessa conta. Você que é empresário recebe um DARF, nesse DARF você tem lá o PIS, a COFINS, a contribuição social, o imposto de renda, a contribuição patronal também, que é a parte que sai da folha de pagamento e você é onerado sobre a receita da sua empresa, e o IPI também. Desta forma, o governo federal só pode mexer, excluir nesse período, diferir, deixar para você pagar num prazo posterior apenas os tributos federais, pois o ICMS é um tributo estadual e ele não pode agir em função do governo estadual. É o governo estadual que tem que assim se manifestar a respeito disso. Da mesma forma, o ISS é um tributo municipal, é o prefeito da sua cidade que tem que trazer algum plano para que você possa transitar nesse período aí de crise. Bom, esse é um ponto que então terão mais 22 bilhões, que é a estimativa. Depois tem mais o seguinte, mais 5 bilhões de crédito do projeto FAT para micro e pequenas empresas. Então são 5 bilhões que terão lá em possibilidade de geração de créditos para pequenos empresários, para micro e pequenas empresas. Nesse contexto, nós estamos falando daquelas empresas que são optantes pelo Simples Nacional ou não, desde que ela fature até 4 milhões e 800 por ano. Faturou esse volume, ela terá direito, não está definida ainda a norma, a regra, a forma, mas todas as empresas terão direito. Depois eu vou comentar cada uma delas aqui para a gente entender o fundamento delas. Agora, depois aqui tem aqui 50% de redução no Sistema S nos 3 meses. O que é isso? Na sua folha de pagamento, você provavelmente paga 6%, você paga 6% a título do Sistema S, SESC, SENAC, todas as entidades, elas recebem esse recurso sobre o total da sua folha de pagamento. O que o governo fez? Falou, olha, eu vou cortar na metade, vou cobrar apenas 50%,
pois esse dinheiro não vai para o governo, vai para o governo e é repassado para o Sistema S. Cada uma dessas entidades, elas recebem este dinheiro. Então, desta forma, o governo está dizendo que vai injetar na economia, porque a lógica dele é assim: se a empresa não paga, ela tem capacidade de comprar. Esta é a lógica que o governo está utilizando para dizer que o dinheiro vai entrar na economia. A outra é o seguinte: é a simplificação das exigências para a contratação de crédito e dispensa de documentos, como por exemplo a CND, para renegociação de créditos. Então, olha, o governo está dizendo assim: olha, eu vou simplificar a obtenção de crédito e também a renegociação. Se você não está devendo, você vai ter uma possibilidade de renegociar. Os bancos também já assinam, tanto os santos públicos como os privados, já assinam aí que tem uma flexibilização que poderá vir em função da crise econômica. Os bancos estarão abertos para ter linhas de crédito mais favoráveis e também negociar as dívidas já existentes. Outra questão, o seguinte, um ponto importante, que é facilitar o desembaraço de insumos e matérias-primas industriais importadas antes do desembarque. Então, o governo está dizendo: olha, eu quero simplificar esse processo de desembarque das mercadorias, eu quero simplificar. Nós sabemos hoje, é recorrente essa informação, de que demora-se muito para fazer esse desembaraço das mercadorias. Então, o governo vai propor medidas efetivas para desembaraçar de uma forma mais rápida, para que as pessoas tenham e recebam esses produtos para comercializar. As empresas, na verdade. E aí o item que fala da pandemia, que é o combate à pandemia, ele fala o seguinte: a destinação do saldo do DPVAT, que é o fundo do DPVAT, que é no valor para o SUS na ordem de 4,5 bilhões. O governo vai levar lá para o SUS, para o sistema de saúde, para os hospitais. Então, ele está prometendo isso, 4,5 bilhões. Redução a zero das alíquotas de importação para produtos de uso médico hospitalar até o final do ano. Então, quer dizer, vai propor uma mudança para zerar os impostos sobre importação de todos os produtos médico hospitalar até o final do ano. A outra também é desoneração do IPI para bens importados listados que sejam necessários ao combate ao coronavírus. Então, todos aqueles produtos que sejam essenciais, necessários para combater o coronavírus, terão o diferimento aí temporário, aliás, a desoneração, não é diferimento, é desoneração. Ele vai tirar, não vai ser cobrado IPI desses produtos. Então, é um ponto positivo. O governo vai deixar de arrecadar um pouco e você que é empresário poderá receber isso e com isso poderá produzir de uma forma melhor, trazendo produtos para cá, e dessa forma nós teremos uma forma de combater a elevação de preço que existe aí também. Bom, a outra coisa também é a desoneração temporária do IPI para bens produzidos internamente listados que sejam necessários ao combate ao coronavírus. Tanto a importação de produtos quanto a produção desses produtos aqui no mercado interno, eles não pagarão IPI. Como consequência, o objetivo é que eles fiquem mais baratos para você e você possa consumir, como por exemplo o álcool gel, também aquela máscara de proteção. São esses produtos aqui, mas podem ter outros também. Agora, já foi anunciado também, ele reforça aqui, suspensão da prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias. Esta medida já foi anunciada desde semana passada, junto com a liberação da primeira parcela do FGTS dos aposentados. A preferência tarifária de produtos de uso médico hospitalar. Então, vai ter um tratamento diferenciado para isso. Priorizar o desembaraço aduaneiro de produtos de uso médico hospitalar. Então, a expectativa é que tenha uma facilidade para que entrem esses produtos e eles não demorem, porque as pessoas vão começar a consumir em grande quantidade. Com isso, aumentará a demanda. E para isso, aumentando as possibilidades de agilizar os processos de importação, a entrada, isso tem uma forma de regular o mercado. Essa é a expectativa que o governo tem. Agora, eu quero fazer alguns comentários aqui.
São muito importantes essas medidas, são medidas iniciais, mas eu quero dizer o seguinte, essas medidas, elas ainda são paliativas. Por que elas são paliativas? Elas são paliativas porque é o seguinte, quando o governo fala, olha, eu vou desonerar o FGTS, a empresa não deixará de pagar, ela pagará. Agora eu pergunto, como é que a empresa pagará se eventualmente, se houver essa possibilidade dela não ter nenhum tipo de receita? Então é preciso que o governo olhe para isso também. Não podemos criar aqui um alarde, tá? Vamos pensar com calma, mas qual é o plano de contingência que o governo tem para uma situação que possa se tornar num grau mais elevado, das empresas começarem a ter restrição de vendas, caindo o faturamento? O governo fala que vai injetar dinheiro na economia, mas na verdade esse dinheiro já é da própria economia, das empresas que estavam circulando. A outra situação é com relação ao sistema S. Isso também não resolve. Se nós somarmos aqui os percentuais, nós temos o fundo de garantia e mais o sistema S será reduzido em 3%, nós estamos falando que haverá durante 3 meses uma folga financeira para as empresas na ordem de 11% da folha de pagamento. Mas observe, a preocupação que nós precisamos verificar é que a empresa precisa ter o dinheiro para pagar os colaboradores. O governo pensou nessa forma, mas qual é o plano de contingência se houver uma necessidade maior? O governo sinalizou, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, olha, mais medidas serão apresentadas, a cada 48 horas serão apresentadas. É importante que a gente haja com certa prudência para também não entrar no desespero. Nós teremos que aprender a como conviver com esta nova realidade. Esta é uma verdade, nós precisamos aprender a lidar com esta nova realidade. O fato é que nós estamos dentro de um quadro onde você tem que pensar em você, mas você deve pensar também no próximo. E nesse sentido, o governo precisa pensar nele e precisa pensar também no próximo. E quem é o próximo do governo? O próximo do governo é a galinha de ouro dele. Sabe quem é a galinha de ouro dele? São os contribuintes. Os contribuintes são as verdadeiras galinhas de ouro do governo, pois se eles forem fragilizados e não tiverem condição de faturar, eles não terão condição de honrar os seus compromissos, muito menos os impostos. Então é importante que o governo olhe atentamente e tenha planos efetivos. É importante também que o Senado e a Câmara e também todos os poderes, até o STF, tenham consciência que esse não é o momento para encontrar confusão, também incluindo também o executivo, de exaltar o protagonismo. Vocês precisam pensar e ter a consciência que vocês são representantes da população. Vocês estão aí por conta da população. Vocês precisam respeitar a vontade da população. Vocês não podem tomar medidas pensando só no protagonismo da Câmara Federal, no protagonismo do Senado, no protagonismo do Executivo. Não esqueçam isso. Vocês estão lidando agora com o aspecto de salvar vidas, de conter e tomar atitudes efetivas para que vocês possam conter ações que possam ser elevadas, conter esse contágio aí que nós temos que tomar muito cuidado. E eu pergunto nesse sentido, eu até faço um ponto de crítica, o governo demorou muito para tomar atitude, está sendo de certa forma até irresponsável, porque demorou. Aqui não tem nenhuma informação, nenhum ponto crítico de opinião política. Aqui é um cidadão que trabalha, que tem os encargos, que tem que pagar sua folha de pagamento e que lida com muitos empresários, pois eu sou empresário contábil e atendo várias empresas que estão preocupadas, elas não sabem como vão lidar com essa situação. E quando existe essa queda de braço do protagonismo, seja do executivo no Senado, ou seja do executivo, aliás, do legislativo lá no Senado, do legislativo federal lá na Câmara Federal, ou até mesmo do Executivo, querendo saber quem tem razão, e até o Judiciário quem tem razão, este é o momento de entender
e ter razão, agir com razão. Agir com razão, não querer ter a razão, não querer puxar tudo para o protagonismo. Esse não é o momento para fazer política, esse é o momento para pensar nas pessoas, é um momento humanitário. E você, parlamentar, você que é presidente da Câmara Federal, você precisa ter essa consciência. Você que é presidente do Senado Federal, você precisa ter essa consciência. Você que é presidente da República, você precisa ter essa consciência. Você que é o ministro da Economia, você tem que trazer decisões sensatas, pontuais. Olhe diretamente para o que as empresas precisam. Verifique o que as empresas precisam. Não fiquem supondo que as empresas precisam, pois essas medidas, elas não serão suficientes se de fato nós vamos enfrentar a crise de 3 meses, que o governo mesmo disse isso. O Paulo Guedes disse, nós vamos enfrentar uma crise de 3 meses e vocês precisam avaliar quais são os planos de contingência. Vocês estão lidando com situações que talvez vocês não façam parte do cotidiano de vocês. Vocês não sabem o que é ter uma empresa, o que é administrar uma empresa, o que é ter que pagar os impostos. Além de pagar os impostos, vocês também não têm consciência do que é cumprir as obrigações fiscais que as empresas precisam cumprir. Essa burocracia que não leva a nada, só leva a gerar encargo, custo elevado para os pequenos empresários, sobretudo para os pequenos empresários, aqueles que empregam a maior parte. O governo falou de injetar 147 bilhões na economia para manter emprego. Façam coisas mais efetivas, práticas e diretas. Vocês ainda precisam apresentar medidas efetivas. Essas medidas que foram apresentadas, elas são paliativas. E aqui reforçando, aqui não é nenhuma crítica ideológica e política, é de um cidadão que está olhando as medidas que vocês estão fazendo, que convive com o empresário no dia a dia, que foi perguntado nessa data aqui o que será feito, o que irá acontecer, e ninguém sabe de fato o que vai acontecer. Nós precisamos mesmo do bom senso do senhor ministro da Economia, do bom senso do senhor presidente da República, do bom senso do senhor presidente do Senado e do bom senso do senhor presidente da Câmara Federal e também do senhor presidente do STF. Nós precisamos que vocês agora demonstrem de fato quais são os poderes que podem ajudar efetivamente o brasileiro que está precisando de um olhar especial, e esqueçam o protagonismo. Pois eu vou continuar aqui acompanhando todos esses assuntos aqui, e à medida que for saindo mais informações, vou levando aqui para trazer mais informações e deixar as pessoas informadas, pois continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.